estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast das Sócias. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, a doutora Luana Ricaldi. Muito obrigada por topar participar do nosso podcast. Você sabe que você é uma pessoa muito especial para nós. Já caminhamos juntas faz um bom tempo. Tenho muito orgulho de você, da sua história, quem você é como profissional, quem você é como mãe, como mulher e como cristã. Você mora no meu coração e eu tô muito feliz de te ter aqui como convidada. Eu que agradeço, do fundo do meu coração. Eu acho que tudo é recíproco, né? Primeiramente, eu sou Luana Recalde, trabalho com harmonização facial, sou cirurgiã dentista. Isso daqui eu acho que abre espaços para a gente conversar e falar com outras pessoas, né? As pessoas têm curiosidade de saber mais, sobre a nossa vida, coisa que a gente não fala muito do dia a dia, né? Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal e eu tô muito feliz. Lu, eu quero te aproveitar aqui hoje, para que você consiga deixar a sua experiência, contar a sua história de vida para os profissionais da sua área e para as pessoas que te acompanham, para os seus clientes, para os seus familiares, enfim, para todo mundo. Vou começar com uma pergunta específica. Tô pronta. Como era a sua vida antes de trabalhar no ramo da harmonização facial? Bom, a minha vida, eu comecei a fazer odonto, né? E aí eu engravidei no meio da faculdade. Então eu engravidei ali no terceiro semestre. Na verdade, a harmonização mesmo, que hoje em dia é o que as pessoas me conhecem, né? Nem existia, né? Não no meu meio ali, não existia. Então, eu tive que trancar a faculdade, não imaginava tudo que eu vivo hoje, jamais, assim, não imaginava. Então, antes disso tudo, eu fazia odonto, estudei odonto, depois voltei quando eu tranquei, né? Quando a Pi tinha, até a Pi ter mais ou menos 3 anos. Aí depois eu voltei e até então ia seguir trabalhando como dentista, né? Uhum. Só. E e foi isso, então, a harmonização ela veio depois de 1 ano de formada. Certo, então a maternidade te fez pausar a faculdade por um período. Fez. Eu fiquei quase 3 anos. Achava que nem ia voltar mais a fazer odonto. Meu pai me proibiu de fazer, ficou muito bravo porque eu engravidei. E a realidade é que quando eu engravidei, né, a minha vida ali mudou completamente, né? Eu falo assim, se eu tento imaginar como seria a minha vida, seria completamente diferente, né? Porque tudo que eu sou, tudo que eu busco ser, tudo que eu luto pra acontecer, né? É por conta de ser mãe, né? E como foi, essa maternidade? Conta mais pra gente. Ah, foi difícil. Foi um susto, né? A Uhum. gente Eu era muito menina, eu falo, né? Eu tive um relacionamento de 9 anos. Então eu fiquei ali um período desde adolescência, assim, novinha, de 15 anos até 22 anos. Então eu era muito inocente mesmo, né? Uhum. Então, com certeza, eu acho que não tinha como não ser um baque, né? Uhum. Só que hoje, assim, eu olho e eu falo, se eu não tivesse tido esse baque, com certeza eu não seria a pessoa que eu sou. Jamais, porque eu sempre fui muito tranquila, você me conhece, você sabe, eu Uhum. sempre fui muito Sim. tranquila, muito boazinha, assim. Então a maternidade me deu sabe, um empurrão mesmo. Então, mas foi difícil, com certeza. É difícil até hoje, né? É difícil saber a responsabilidade que a gente tem com a vida de alguém, né? Então, hoje a Pi tem 12 anos já, meu Deus do céu. Meu A Deus gente do ficaria céu. uma semana aqui contando histórias, porque ser mãe é desafiador, né? Certo. Lu, e nesse momento de pausa, né, dessa gestação que não foi planejada, pelo que você está dizendo, você pensou em desistir em algum momento? Eu desisti, pra falar a verdade. Eu desisti e é algo assim que eu me encorajo todos os dias de poder contar, sabe? Porque eu tenho certeza que outras mulheres com certeza passam por isso. E eu desisti de mim, gente, eu fiquei pesando 90 quilos. Então assim, é uma outra pessoa. Se você vê uma foto minha, assim, você vai falar, não, não é você. Uhum. E então ali eu tive um momento de depressão, sabe? Porque
eu amava, era meu sonho fazer odonto. Então, quando meu pai me tirou isso, com razão, né? Então, eu venho de uma família que meu pai é muito batalhador, né? Então, minha família é humilde. Então, e ali tinha uma criança, mais uma pessoa fazendo faculdade integral. Não tinha como, né? Então, foi muito difícil. E ali eu passei por um período que eu desisti de mim, com certeza, eu desisti de mim. Só que você vê, né, um serzinho que precisa de você, você não. Eu choro, gente. Quando eu falo, eu choro. Muito emocionante Mas mesmo. é muito, porque é uma força de você com você mesmo, né? De verdade, eu me recordo, assim, de banho, sabe? De eu me olhar assim e falar: o que que eu tô fazendo? O que que vai ser da minha filha sem mim? Então, eu tive que todos os dias ali buscar uma força interna mesmo, sem contar pra ninguém. E mas eu desisti de mim. Posso dizer que eu desisti de mim ali por um período, sabe? Mas a Pi foi crescendo e eu fui vendo que não era tão difícil assim. E na verdade eu via que era difícil e falava, mas não vai ter que ser difícil mesmo, vai passar por cima. E até hoje é assim, né? Então, graças a Deus que eu não desisti. Depois, sabe? Eu acho que todo mundo tem esse período. Eu tive esse período de. Porque ali, quando você engravida, a gente é muito julgada, né? Então, assim, você não Muito. pode Principalmente falar na juventude, né, demais. Lô? Ó, você tem um julgamento por ter engravidado nova. Aí já falam, nossa, você, né, gosta, que não sei o quê. E nem era essa a realidade do Sim, pensamento, sabe? sim. Era aquela coisa de Príncipe Encantado, né? Do filme que eu assistia, enfim. E além de ter esse julgamento, você também pode ter, você não pode ter o sentimento de, nossa, não queria estar grávida. Sim, Porque você tem um bebê, né? Então, e você tem uns sentimentos assim, você não tem culpa de ter um sentimento assim. sim, claro. Então a gente carrega isso tudo sozinha, né? Mas ali, graças a Deus, eu tive esse momento de olhar e falar assim, tá bom, mas passou, sabe? Tem que passar. Então eu fiquei ali, desisti de mim, mas depois eu falei, não, eu tenho que fazer por mim e fazer por, na verdade, fazer pela Pietra e por mim, porque sempre eu pensei nela primeiro. Então foi isso que te fez continuar. Nossa, sem dúvidas. Teve algum start, assim, em algum momento que você olhou, algum ponto que você se lembra que foi marcante? Teve. Teve, sim. Eu, como eu tive um relacionamento de. A gente pode falar tudo, né? Pode, claro, fica à vontade. Como eu tive um relacionamento muito longo, eu acreditava muito, né? Só naquilo que eu ouvia. Certo. Sem citar nomes, sem citar muitas Claro, coisas, claro, mas claro. assim. E quando eu fui pra faculdade, eu comecei a ver que o mundo não era aquilo que eu vivia. Eu juro por Deus, era exatamente isso que eu estou falando. Eu falava, a vida não é só. A vida não é aquilo ali que eu vivi, não. Uhum. E com isso começou a abrir minha cabeça. Só que quando eu comecei a abrir minha cabeça, eu engravidei. Eu engravidei num término, né? Uhum. E, e ali, só que eu já tinha essa sementinha na minha cabeça, entendeu? Então, eu falei assim, não, o mundo não é só isso aqui. Eu lembro que eu falei pra pessoa até, eu falei assim, o mundo, ele gira. Hoje, eu lembro que eu falei, olha, eu vou cuidar da minha filha, eu vou esperar, mas eu tenho certeza. Eu me via, eu olhava no espelho, eu sabia que eu ia viver algo diferente daquilo que eu tava vivendo. Eu tinha certeza, sabe? Eu tinha certeza. Meu pai não tinha deixado eu voltar a fazer faculdade ainda, mas eu já me via, sabe, formada, eu já me via trabalhando pela minha filha, eu já me via, assim, sabendo que eu ia criar minha filha sozinha, assim, muito bem criada. Eu já tinha essa certeza. Como que isso é, né? Como que isso é importante, a gente conseguir visualizar isso do nosso futuro, sabe? E esse foi o start. Eu lembro que eu falei assim, não, o mundo não é só isso aqui. Não, não, Não não, pode ser. não pode ser, minha vida não vai acabar assim. Tão jovem, né, Lô? Exatamente, eu tinha 20 anos, né? Nossa, imagina. E assim, é, tanta vida pela frente. Tanta vida, e eu nunca tinha vivido nada, né? Eu nunca Sim, tinha saído, eu nunca tinha feito nada. sim. E aí você disse, bom, aquilo, isso, não pode ser só isso. Não. E eu falei, não, não é só isso, a vida não é só isso. E muito foi por conta desse relacionamento que eu vi que essa pessoa tentava mudar assim minha cabeça de que a vida era só aquilo ali, sabe? Uhum. Basicamente aquela frase que toda mulher que engravida nova escuta, né? Você acabou com a sua vida.
Esse que eu acho que toda mulher Uhum, escuta. uhum. E eu falei, não é possível, sabe? Eu passei aquele período de tristeza, assim, eu lembro, mas eu também, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, então eu conversava muito com Deus. E eu falava, Jesus, não, você não tem por que isso aqui ser minha vida, né? Sim. E foi esse o start, sabe? Eu falei, não. Eu olhava, assim, a história que eu tinha vivido, sabe? Eu falava, aí eu já sabia que eu tinha vivido tudo errado. Só que não dava pra voltar, mas eu olhava assim e falava, cara, eu vivi tudo errado. Sim. E então esse foi meu start. E aí, quando você retornou para a faculdade, como é que foi? Ai, amor. Aí, aí eu era outra pessoa. Então, assim, nossa, foi. Gente, como que por isso, né? Por mais que venha uma gestação, tudo, mas eu me conheci. Olha que loucura, olha Sim, que loucura. Eu me conheci, você acredita? sim. Porque eu era simplesmente um bonequinho, de verdade. Eu Uhum. era uma marionete, assim, que eu não tinha pensamento, eu não era. Eu não tinha Autonomia. autonomia mesmo, eu não tinha o meu poder de palavra, assim, sabe? E ali eu me conheci de verdade, sabe? Então eu comecei a me cuidar. Eu emagreci 30 quilos. Nossa. E eu emagreci. E juro, assim, é tudo por mim mesmo, sabe? Nada de. Eu entrei. Olha, hoje eu vejo assim, como que eu não tinha essa maldade, sabe? De, ai, não, nem vou voltar, porque eu já tinha feito odonto. Então, as pessoas que eu estudei estavam todas lá, prestes a formar. Sim. Então, as meninas todas lindas, eu lembro. E eu tava assim, meu Deus, gente, eu vou ter coragem de um dia postar uma foto. E eu tava assim, o caco, sabe? Mas eu falei, não, eu tinha isso como a maior oportunidade da minha vida. Que foi, né? Foi a maior oportunidade da minha vida. Eu falei, disso eu não desisto. E voltei e não desisti. E aconteceram N coisas pra desistir. E aí foi isso. E aí, Lu, a gente vê que essa maternidade precoce, podemos dizer, nem era precoce, quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. É. Mais cedo, né? Na juventude É, aí, de uma fase para outra. Quanto a maternidade traz maturidade. meu Deus, meu Deus. A minha vida, se eu for falar, tudo tem maternidade. Tudo, exatamente tudo. Eu às vezes tento falar sem falar, porque eu realmente eu me emociono muito, porque eu mudei muito. Sim. E é muito engraçado que cada ano que passa eu olho pra Luana do ano anterior e eu falo, caramba, nunca imaginei ser essa pessoa. E tudo é pela maternidade. Tudo, tudo, tudo. E acredito que vai ser sempre assim. E aí, se você se formou, e aí, como é que veio a harmonização na sua vida? Conta pra gente. Então, aí eu voltei para faculdade, né? Aí foi uma outra realidade, graças a Deus. E quando eu formei em 2019, só que finalzinho do ano, praticamente 2020. Uhum, Foi ali outubro para novembro. E a gente pegou até, eu lembro, o nosso CRO só em janeiro, fevereiro. uhum, Enfim, aí eu me formei e eu tenho parentes que moram em Foz do Iguaçu. uhum. E o meu primo, ele é dono de uma clínica bem grande lá. E ele Sim. trabalha com um implante e tal. Até sempre tive na minha cabeça que eu iria trabalhar com implante, com cirurgia. Hum, Por quê? Meu pai, né, já tava assim, Luana, formou, eu não te aguento mais, de verdade. Meu pai, ele pegou e falou assim, eu vou abastecer seu carro. Só essa semana, Luana. Não sei do que você vai trabalhar, mas ó, é só essa semana. E eu conheço meu pai muito bem, sabe? uhum. Eu vi, ele tava no limite E era dele, assim, verdade. era verdade. E foi verdade. Uhum. E eu lembro que Amanda, eu apresentei o TCC, tipo, numa quarta. Na segunda-feira eu já tinha alugado um consultório aqui, olha só. Tipo, não fazia ideia de como Hum, que trabalhava, o que que fazia fora da hum, faculdade. Que é completamente diferente, eu acho até que isso hoje em dia de ter podcast, a internet agora não era como era quando eu uhum, me formei. uhum. E isso consegue abrir nossa mente, né? Porque a faculdade, na verdade, é muito pouquinho, né, do que é a Sim, realidade da vida. sim. Enfim, eu sei que eu fui trabalhar e eu já sabia que eu ia mudar para Foz do Iguaçu. Eu falava, olha, minha oportunidade é trabalhar com meu primo. Sim. Eu vou trabalhar com meu primo e pago a minha especialização. Uhum. Só que eu sempre gostei de estética, né? Sempre, né? Hum, De roupa, de cabelo, de maquiagem, uhum, sempre. uhum, E eu falava assim, então provavelmente eu vou trabalhar ali com lente de contato, nem tinha muita resina ainda na época. uhum, Vou trabalhar com a área da estética na odontologia. uhum.
E aí, menina, aí foi difícil. Meu Deus do céu. Aí eu sei que meus pais, ninguém acreditou que eu ia embora. Porque é você sair totalmente da sua zona de conforto, né? E eu falei, é a única oportunidade que eu tenho de. Meu pai está ainda com a Pietra, ela vai estar protegida, meu pai e minha mãe, né? Eles vão estar cuidando dela, né? Protegendo ela, e eu vou poder, se eu passar fome, frio, o que for, ninguém vai Uhum, saber, né? uhum. E aí meu pai falou, Luana, eu falo muito meu pai, gente, porque meu pai era financeiramente, então assim, era o que ele mais já Sim. falava, pelo amor de Deus, vai logo. E minha mãe que sempre cuidou da Pi, né? Uhum. E aí ele falou, eu vou te dar um ano. Um ano pra você, sei lá o que que você vai fazer. Porque ele também não ia ficar com a Pieta pra sempre, era um ano. Uhum. Aí eu falei, tá bom. E eu me lembro, essa gente, muitas poucas pessoas sabem, mas eu expliquei pra Pi, pensa, ela tinha 6 aninhos. Ela tinha acabado de fazer 6 anos. Eu falei, isso foi em janeiro. E aí eu falei assim, filha, eu preciso. A mamãe terminou de estudar, porque ela sempre acompanhou tudo. Então, olha, a mamãe tem que estudar pra prova, a mamãe não sei o quê. Então agora eu preciso me especializar pra gente ganhar dinheiro, morar junto, sozinha. E expliquei tudo pra ela. E eu já tinha em mente que ela era pequenininha, mas que com 7 ela já não era tão pequenininha. Então eu tinha Sim. realmente um ano. Aí eu lembro que eu deixei ela dormindo. Ah, Gente, nossa, meu Deus do céu. Eu lembro que minha que mãe, eles coragem. acharam que eu não ia ter coragem, de verdade. Meus pais acharam que eu não ia ter coragem. Ninguém achou, na verdade. E eu lembro que eu falei pra minha mãe pôr ela pra dormir no quarto dela, né? E aí é uma coisa que eu trabalhei muito em mim pra me perdoar. Mas eu tinha que fazer. E hoje eu falo assim, graças a Deus que eu fiz. Graças a Deus. Se eu não tivesse feito, não ia ser nada do que é hoje, sabe? Sim. E eu lembro que ela dormiu e eu fui lá e dei um beijinho nela. E eu não sabia quando eu ia voltar. Então, foi muito, muito difícil. Eu fui a viagem inteira chorando. Chorando e me culpando. Me culpando, me culpando. Como que eu tinha coragem, né, de deixar ela. Mas eu sabia que aqui ia demorar muito mais as coisas, né? Sim. E então eu agarrei muito assim em Foz do Iguaçu, sabe? E pra ajudar, né? Como a minha vida ela é muito é muito fácil. Deu o quê? Pandemia. Ai, é verdade. Nesse Com meio um tempo mês. teve a Não, pandemia, acho que não menina. chegou a dar um mês. 2020? 2020. E eu tinha acabado de. Então, mas eu lá eu tive todo o apoio do meu primo, Sim. da minha tia, né? Então a gente alugou um apartamento pra mim. E eu mobilei, eu não tinha dinheiro. Mas eu falei, meu primo falou: não, você vai trabalhar e você vai pagar? Eu falei, ok. Vou. E aí? Hum. Trabalhar como? Com pandemia. Hum. E Foz do Iguaçu foi muito diferente de Campo Grande, porque Foz, lá tem o Paraguai, então realmente os policiais andam bem armados. Lá as pessoas não saíam na rua. Tipo, não saíam Uhum. Por conta do completamente policiamento. demais, assim, Uhum. de dar medo. De ir no mercado, de não poder ir no mercado. E aí deu pandemia. Cara do céu. Ali, tudo que eu tinha planejado Foi por água foi abaixo. por água abaixo. Sem poder se planejar, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. E aí? E aí senta e chora, né? Então ali eu fiquei perdida, perdida, perdida. Eu lembro que eu fiquei tentando mais um tempo ficar lá. Mas eu fiquei com muito medo. Aí vim pra Campo Grande. Uhum. Mas eu tinha que, querendo ou não, eu tinha que trabalhar. Sim. E aí voltava pra Foz. E nisso que eu vim uma vez. Aí a Pietra foi. Deus, ele é tão bom, gente. É tão bom que até a pandemia ajudou. Porque como não tinha aula, era online. Uhum. Minha mãe foi pra lá e elas ficaram um monte de meses lá, sabe? E aí Então, você trabalhava. exatamente. Então foi assim, ó. Eu fui pra Foz. Não deu um mês de distância dela, que era meu maior sofrimento. E já deu pandemia. Aí aguentei ali, porque lembra que não podia mais Lembro. abrir o aeroporto. Uhum. Então, ou eu vinha pra cá, ou eu ficaria lá, tipo, um tempo sem saber quando que eu viria. Então, eu Uhum. vim. Uhum. Então, aí logo eu já vi ela de novo. Uhum. Aí, quando eu voltei, não tinha aula e minha mãe foi pra lá. E minha mãe ficou um tempão lá. Olha Eu fiquei só. sozinha mesmo em Foz, 5 meses, e olhe lá, assim, Pouquíssimo 4. tempo. Aham, foi isso. E essa escolha, Lu, assim, eu acho que essa coragem
da maternidade, porque isso realmente é muita culpa, assim, né? Quando você sai para trabalhar, que você deixa o filho, é culpa. Quando você sai para fazer uma especialização, é culpa. Mas a Quando gente você sai precisa, o pra ir mercado num precisa, barzinho é culpa, qualquer coisa. quando você sai pra ir em qualquer lugar que a criança não pode estar, é muito. E assim, eu acho que isso não é nem só uma questão do que a sociedade nos impõe, mas nós mesmas, né? Assim, poderia estar com meu filho, tá? Mas, porque assim, antes da gente ser mãe, e isso é uma coisa assim que eu também já trabalhei muito. Antes de ser mãe, nós somos mulheres. Sim. E se nós não nos posicionarmos como mulheres, com autocuidado, com amor próprio, isso refere a tudo, a saúde mental, a saúde física, E eu a acho, profissional. refere isso até na como o seu filho te vê, sabia? Porque eu sou Obviamente. uma referência gigantesca pra Pietra. Exatamente. Então, assim, como é que você. Qual é a sua representação de mulher para sua filha? Qual é a minha Nossa, representação de mulher para o meu filho? O que a gente dá de exemplo para eles? É só a exatamente. mãe do lar que dá amor? Uhum. Sabe? Eu acho que a mãe, ela pode estar em qualquer lugar que ela quiser. Se ela quiser ficar em casa cuidando do filho, eu acho lindo, sinceramente, eu admiro muito a do lar. Eu não tenho essa habilidade. Sim. Eu Né, também não assim, tenho. admiro, mamãezinhas, admiro, mas assim, eu não tenho essa habilidade. Eu também. Mas assim, o nosso amor é assim, é dizer, não, minha filha, meu filho vai ter uma mãe profissional que vai ser referência na área dela. É, eu acho que isso também vem muito de criação, né? A minha mãe, ela parou de trabalhar completamente. Ela não teve nem, ela não tinha escolha, né? Porque foram 3 filhos, né? Uhum, E então até isso eu também via. Eu falava, eu não, porque é muito, né? A gente tem um filho, é tudo vive por ele, mas ele cresceu, amor. Entendeu? Beijo, tchau. Eles não exatamente. vivem por você. E aí você largou sua vida inteira por eles. E aí você fica sozinho. E a culpa não é do seu filho, Exato. Eu acho que é até injusto sabe? colocar esse peso na criança de, Hum, então, mas eu deixei toda a minha A vida para vida por. cuidar de você. Pois é, Aham. mãe. Então, mãe. Ainda mais hoje, olha o tanto de coisa que a gente pode fazer. Antigamente a gente, pra falar que ia viajar pra fora, de verdade, era toda uma dificuldade. Hoje em dia já não é Sim, assim. É tudo completamente. Tudo é alcançável hoje. Antigamente não era alcançável. sim, Não é verdade? sim. Então, até isso eu via. E aí, e a harmonização, né? Que foi a verdade a pergunta. Mas, então, assim, quando eu comecei a trabalhar com meu primo, eu comecei a conhecer pacientes. Uhum, E aí, teve uma paciente muito especial e ela tinha preenchimento labial. E quase não, as pessoas não tinham. Eram pessoas que tinham muitas condições financeiras, sabe? Que uhum, fazia. E aí eu perguntei pra ela, e eu fazia bastante cirurgia de siso no meu primo e fazia clareamento também. uhum. E aí eu perguntei pra ela, e eu falei assim, eu tava fazendo clareamento nela. Eu falei, você tem preenchimento labial? Aí ela, tenho. E como acho que não tinha, isso não é igual Uhum. hoje, né? Não era acessível. Não. Uhum, Aí ela. E não era. As pessoas não percebiam também, porque hoje a gente sabe, porque tá todo mundo fazendo, né? uhum, Aí ela, você percebeu, tal? Eu falei, é que eu achei bem contornadinho, tal, mas olha, eu não tinha intenção nenhuma uhum, mesmo, sabe? Eu já sabia que tinha, mas eu nem sonhava em fazer, porque é muito caro. uhum, É muito caro. Um final de semana naquela época eram uns 8.000, hoje é muito mais, assim, 2 dias. E não era impossível pra mim. uhum. Então eu nem sonhava, eu sou muito assim, eu sou acessível até com os meus sonhos, sabe? Vou indo por etapa, assim. Sim. E aí ela falou assim: eu tenho preenchimento labial. Eu falei, nossa, que legal, né? Hoje em dia, aí já tinha começado, algumas meninas tinham feito pra formatura, da nossa formatura, quando a gente, Uhum, da faculdade. E aí ela falou assim: e você, né? Você não é daqui? Daí eu falei, não, eu sou prima do Dário e tal. Aí ela. E você tá sozinha? Eu contei, falei, nossa, tô sozinha. Eu já chorei, com certeza, gente, já chorei. Contei da Pietra, eita, como chorei. chora. Aí, e querendo ou não, eu não queria atrapalhar a vida da minha família lá, sabe? Então eu ficava muito sozinha, porque eu não queria, e aí, vocês estão almoçando? Porque eles já tinham uma rotina de vida, Sim, sabe? sim, sim. Então, e aí ela falou assim: você tem um dia de folga? Aí eu falei: tenho. Era, acho que na quarta-feira. Aí, e tudo começou nessa conversa, gente, exatamente tudo. Como que eu falo que Deus, ele tem tudo perfeito já, né? E aí eu falei assim, tem, quarta-feira. Ela falou assim, eu tenho uma clínica há 19 anos. 19 anos. E eu Ah, nunca tive contato, assim, com estética de
fazer drenagem, sabe? Porque não era uma realidade minha, né? Na verdade, gente, a Luana sempre foi a mais linda da turma, tá? Ela sempre foi belíssima desse jeito. Hoje a beleza dela só é realçada, porque quem conhece sabe que ela sempre foi a mais bonita da turma. Ah, pode prosseguir. E aí eu sei que ela falou assim: vamos lá, então, pode passar o dia comigo. Aí eu falei: sério? Intensivão, assim. Aham. Mas olha, a intenção do meu coração era, tipo, nem era essa, era assim, eu nem sabia nada, só assim, Ah, achei que ia passar um tempo, sabe? tem uma outra experiência. Aí, e lá eu tava topando tudo, amada. Qualquer coisa que você lá pra fazer, eu tava Até porque fazendo, você porque eu tinha. tava lá, eu Exato. tinha um Uhum, tempo pra estar lá. uhum. Aí eu sei que eu fui. E eu fui. E eu fui. E aí ela foi vendo essa capacidade em mim, sabe? Que eu não, nem eu sabia. E aí ela ensinava, ela dava curso. Ela dava curso. Chocada. E eu não tinha dinheiro pra curso. Aí o que que ela fazia? Ela me colocava como monitora. Tipo, só pra falar que eu era. Pra eu não pagar, entendeu? E pra ela te ajudar? Exatamente. Então eu fiz todos os meus cursos gratuitos. Olha só. Então, eu fiz todos. É uma história assim que eu falo, cara, como pode, né? Eu fiz todos os meus cursos gratuitos sem. E depois que eu vou te falar, tá? No comecinho eu não tava entendendo, não. Depois que eu falei, gente, essa mulher tá me ajudando. Ela tá me ensinando tudo. Ela sabe o que é ensinar exatamente? É tudo que eu sei. Ela me ensinou tudo. Então, eu fui direto pra prática. Uhum, O teórico era junto, porque ela mostrava para os alunos, para uhum, as pessoas que ela convivia, uhum, que eu já sabia, uhum, entendeu? uhum, Por isso que eu nem falo o nome dela, gente. uhum. Mas ela já, como se eu já sabia de Sim, tudo. é E eu assim que tava, faz. aí a Luana, olha, e aí eu fui entendendo. E aí que eu percebi, e ela me acolheu como filha, de quando a gente saía, ela. Não, a gente vai comer pizza. E eu, a gente vai comer pizza. Aí ali eu conheci a família dela, os filhos dela. E Nossa. ela me acolheu demais, assim, até o último dia que eu fiquei lá. E eu, se eu tivesse ficado lá, eu ia ter aprendido mais ainda. Mas eu sei que foi isso. E quando eu percebi, eu estava trabalhando com ela. Trabalhando com ela. Porque aquilo me encantou, né? Nossa, eu fiquei. Nossa. Meu primeiro contato, assim, com a transformação que a harmonização traz, né? Não é uma transformação, gente, que eu acho que é hoje o que estão pecando demais, que é essa coisa facial, todo mundo ficando com a cara igual, que é o que me deixa até triste, sabe? É um assunto delicado de falar, mas é uma transformação mesmo de você ver uma mulher que tava ali com um bebezinho, aí a olheira tá gigante, ela não tem tempo de se cuidar, porque não tem, se você não tem um apoio, você não tem tempo, a A olheira, rede de apoio. você vai derretendo. E aí eu sempre amei essa história que vem por trás, sabe? Eu sempre me apeguei nisso. Não na beleza, sabe? Até eu, ali no consultório eu tento falar muito isso, porque senão você nunca tá satisfeita. Então, Sim. a história é muito mais importante. E ali eu via cada história, mas cada história. E Foz do Iguaçu é o Paraguai e a Argentina, né? Então Uhum. tinham pacientes de todos os lugares. Era muito Nossa, que incrível. Foi legal. incrível, foi incrível, foi incrível. E ali eu vivi um intensivão, minha filha. Intensivão. É, porque ali, e nesse período, pelo que você está contando, você se dedicava exclusivamente para o profissional, né? Porque e pensando aqui na filha que tinha ficado em Campo Grande, nos Sim. pais e. Sinceramente, eu já pensava assim, vou trazer a Pietra pra cá. Uhum, Porque eu amava tanto ali ficar próximo dela, a gente tem medo de começar sozinha, né? lógico. Então, eu não queria voltar pra cá. Meu pai me obrigou a voltar pra cá. E eu já pensava assim, olha, vai dar, então eu vou arrumar uma babá. Já tinha tudo calculado na minha Uhum. cabeça já, que eu queria ficar lá. Eu por mim ficava lá. Isso, gente, ainda estava um pouco de pandemia ainda. Senão era pra eu ter vivido muito mais coisas. E me conta, como é que foi esse retorno para Campo Grande? Então, esse retorno foi assim, meu pai, ele é muito. Ele só fala, sabe? Ele não grita, ele não Uhum, xinga, ele uhum. não, sabe? Não sai do tom. E aí eu lembro que ia ser Natal. E pra quem começou, ó, gente, pra vocês verem que vocês têm que ter coragem, Coragem é um porque eu ponto cheguei fortíssimo. chorando de deitar no chão, assim, no apartamento. Tipo assim, por que que eu vim pra cá? Aqui que eu inventei. E daí, quando tava chegando a hora de ir embora, eu não queria ir embora, de Sim. jeito nenhum. Eu vivi tantas experiências assim.
E aí eu falei, olha, pai, eu já tava desapegada, amada. Uhum, Eu já falei, então, eu vou pra ir no ano novo. Porque uhum, como eu já tava familiarizada, uhum, falei, e eu tinha feito amigos, né? Uma outra história, assim, mas assim, já tinha conhecido bastante gente lá. E aí eu falei assim, eu vou no ano novo, uhum, tá? Porque na época a estética vende muito em dezembro e novembro. uhum, Até o dia 1º de janeiro você tá vendendo, uhum, porque o pessoal faz muito procedimento pra ir pra praia, então eu queria viver aquilo ali, sabe? uhum. Então eu não queria vir pra cá. E meu pai só falou assim, Luana, sábado eu quero você aqui. Era tipo terça-feira. Sábado eu quero você aqui. Não precisou ele falar mais nada. Eu falei, ih, sábado estarei aí, então. E aí cheguei sábado, e quando eu fui voltar pra Foz do Iguaçu, meu pai falou, eu falei, pai, então aí eu já vou arrumar minhas coisas, né? Me ajuda a ver meu carro e tal, pneu, essas coisas. Aí ele falou assim, não, fica tranquila, o pai pegou férias pra ir com você. Aí eu, e comigo? Uhum, Ele buscar suas coisas. Aí eu já conheço, né? uhum. Aí eu falei, tá bom, então. E aí a gente foi, buscou as minhas coisas e eu voltei. Muito triste. Depois de ter vivido toda aquela experiência, Nossa, mas né? foram muitas experiências. E aí chegou aqui, e aí, você nunca pensou assim, não, vou trabalhar com alguém, ou vou trabalhar em algum consultório, vou fazer alguma parceria? Como é que tava a harmonização nesse período que você voltou para Campo Grande? Quando eu voltei, eu não pensava em trabalhar com harmonização, porque é tudo muito caro, né? Então Hum, você precisa ter um caixa pra uhum, você. Era bem menos acessível do que até hoje, sabe? uhum, E aí eu não tinha isso, né? uhum, E aí eu sabia que eu ia trabalhar com. Eu falo trabalhar como dentista é ótimo, gente. Eu só sou dentista. uhum, Mas trabalhar com boca, dente mesmo, uhum, né? E aí eu trabalhei numa clínica popular. Meu Deus do céu. Ali foi difícil, viu? E aí eu. Só que foi isso, né? Eu lembro que eu trabalhei nessa clínica, porque eu tinha que pagar meu carro até, eu lembro. E meu carro tava com uma parcela vencida. E eu achei que meu pai ia pagar, né? Porque vai deixar eu imagina, tomar uma o carro. parcela, aham, Nossa, ele uhum. viu que eu passei pandemia, acabei de formar. Sim, sim, Mas claro. assim, e disso meu pai nunca teve dó, não. E meu pai falou: olha, vai tomar. Se você não arrumar o dinheiro pra pagar, vai tomar, porque eu não vou pagar. Uhum, E aí eu sei que eu entrei nessa clínica popular pra pagar meu carro. E, gente, assim, nossa, é tudo a experiência, né? Eu acho que todo recém-formado tem que passar por isso. uhum, E foi quando eu falei, não quero isso aqui pra mim, não. uhum, E pra não querer isso, você tem que fazer o quê? Trabalhar pra você. sim. E ali foi quando eu falei, e agora? E aí eu alugava 2 períodos só da tarde, tipo, trabalhava 2 dias só. Uhum, E foi ali que eu comecei, mas eu comecei trabalhando com clareamento, com restauração, era isso mesmo, siso. Até uhum, então, as pessoas pediam, porque viam, eu postava, né, lá de Foz do Iguaçu, harmonização, e aí já pediam pra mim aqui, só que eu tinha muito medo. uhum, Eu falava, se eu fizer errado, uhum, nunca mais. uhum. Então eu tinha muito medo. Aí eu não vendi ainda. Até que foi quando uma amiga me forçou. Aí eu fiz. Aí a outra amiga gostou, a outra amiga gostou. E foi isso. Ah, e aí começou a prática. E Foi. Lu, me fala uma coisa. Como você viu e quando você viu que você estava crescendo na profissão? Exatamente essa época que eu atendia muito também, sabe? Restauração. É porque a gente tem um filho pra criar. É muito engraçado porque não tinha como. Você faz? Amada, eu tinha que trabalhar. Sim. Então, assim, eu não sei de onde vinha, mas vinha. Uhum, E então eu trabalhava muito já com clareamento, restauração, siso, bichectomia. E aí, só que quando eu comecei a fazer preenchimento, uhum, eu comecei a não ter mais horário pra fazer outras, porque fazer restauração, essas coisas levam muito mais tempo. uhum. E aí eu comecei a deixar de atender. E isso foi assim, sabe quando você não percebe? Muito natural. Extremamente natural. Uhum, E aí foi quando eu tive que tomar uma decisão, né? Porque daí eu não conseguia fazer nenhum nem outro, tipo, bem feito, de dar atenção. Quase não gosto de conversar, né? uhum. E aí, Sim, gente, ela gosta muito de conversar. muito. E aí, mas isso foi uma das coisas, sabia? Que quando o paciente chegava até mim, eles falavam, nossa, eu saí de fulano porque
a pessoa já meio que criava intimidade, já não dava mais importância. De verdade, isso foi uma das coisas que eu levo até hoje comigo. Sim. Que eu não vi nenhuma, nem duas, eu vi várias vezes, sabe? Eu falava, cara, porque realmente você começa a subir, você começa a olhar pro dinheiro, né? Uhum. Não é nem o dinheiro, é pro tempo, né? Então, assim, Pro ficar tempo. demanda, né? Tempo você ficar dando atenção. Sim, Então é mais fácil. Você sim. vai lá, faz o seu e tchau. Uhum. Mas isso conta muito, né? Isso eu acho que é uma das principais, sem dúvidas, que conta, sabe? É você ter essa segurança, né? Atendimento humanizado, que a gente chama, né? Exatamente. Porque você vai Você chegar ali, passa você vai. segurança pra pessoa, né? Você vai saber da história, porque como você mesma já disse, que a história é muito importante para você, por trás dessa harmonização, né? Sem O que dúvidas. levou aquele paciente, aquela paciente até você. Então, para fazer tudo isso, você precisa de saber a história de vida dela, dele, que E seja. todo mundo tá ali tá por uma história de vida, viu? Todo mundo. Até a pessoa que tá ali exagerando, ela Uhum. tá exagerando por uma história de Certamente. vida. Certamente, faz muito sentido Exatamente. mesmo. E às vezes, nossa, eu amo o meu trabalho. É muito incrível, assim. Quantas pessoas eu já atendi disso, sabe? De estar. Eu tenho uma história muito legal. E eu vou até, gente, eu vou gravar pra soltar isso. Mas eu tinha uma paciente que ela queria pôr boca, assim. Tem várias, né, gente? Mas eu tinha intimidade com ela. Uhum. E ela fazia, né? Eu já fazia antes. E aí, quando ela veio até mim, ela estava com a boca desse tamanho. E todo mundo falava já da boca dela. E ela queria fazer boca. E Uhum. eu sempre trabalhei com a harmonização mais natural possível, né? Uhum. Sim. Mesmo quando ainda não. Inclusive, gente, a minha É, harmonização, eu, quem faz, gente. é a doutora Luana, maravilhosa. Faz um tempinho já, Já né? faz Que um a gente tempinho, já uns cuida. três, E uns é três super anos. natural. E eu sempre gostei disso. Sempre gostei disso. Mesmo Naturalidade, né, porque Lu? hoje em dia tá modinha, né? Ser natural. Mas eu sempre prezei por isso, sabe? Enfim, e aí, e ela. E eu conversando com ela, eu via que era uma falta mesmo que ela tinha. Ela depositava tudo na boca dela, como se a boca Nossa, dela que loucura. fosse o. Então, e por isso que eu falo, então até quem exagera tem uma história por trás. Quer esconder algo, quer. Coloca nisso, deposita nisso, sabe? Como se fosse a beleza estivesse ali. Sim. Então, por isso que eu falo, a história eu acho que acho não, é o mais importante. Sem dúvidas. Ô, Lu, me fala uma coisa. Como você concilia hoje a sua maternidade solo com o empreendedorismo feminino, a clínica, os seus pacientes, enfim, toda a sua vida? Olha, Amanda, eu demorei a entender isso, né? Você sabe. Sim. Gente, porque assim, eu só tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma. Eu já falei isso pra milhares de pacientes meus. Eu tinha um sonho de ter uma parede com um monte de boca grande, que é aquela minha boca preta, uma mesa que acende a luz, que é que eu tenho. E eu tinha esse sonho. Eu visualizava isso na minha vida, sabe? E aí, né? Só que tem uma demanda inteira por trás, né? Então, Tem assim, uma você é demanda. forçada a ser empresária, assim, você nunca ter tido. Eu nunca tive acesso a isso, porque a minha família ali, minha mãe, meu pai, ninguém são. Uhum. Então, foi muito difícil. Meu Deus do céu. É assim, esse ano acho que é o ano mais tranquilo, né? Que eu tô Né? aprendendo. Ela fala, né? Nada que a Amanda só. Né? É. Aí ela fala, é mais ou menos. Mas é que eu acho que eu aprendi, de verdade, eu vi, assim, eu parecia como um tava pegando fogo nesse sentido, assim, na minha vida. Eu, tipo, entendendo nada, tendo que ter milhares de responsabilidades, desse tanto de boleto, e eu, meu Deus, assim, da onde? E aí, ali, eu falei, Jesus, se o Senhor me deu tudo isso, o Senhor vai sustentar. Vai capacitar. Vai capacitar, vai fazer. E ali eu descansei meu coração, sabe? E aí estou até hoje aprendendo. E a maternidade, né? Esse ano a Pita vai fazer 12 anos, né? Nossa, enorme, Lu. Enorme, ela tá do meu tamanho. Agora, né, Fábia, a gente tava conversando e eu sempre olhei pra ela pra baixo, né? Tipo assim, porque ela é menor Uhum. que eu. E aí agora, juro por Deus, anteontem, eu olhei, ela tava no meu olhar, assim. O Falei- susto. Aí eu falei, Pietra, você cresceu mais. E ela, mãe, olha aqui, eu tô te olhando assim. Eu falei, meu Deus, ela cresceu mais. Então, assim, ela tá praticamente do meu tamanho. E então, gente, tudo isso que eu vivi, eu sempre calculei tudo isso. Vocês acreditam? Juro por Deus, vocês acreditam? Eu sempre soube porque assim, eu ia fazer, batalhar, não sei o quê, ia ser o período difícil, ela ainda não ia entender tanto, não sei o quê, que é justamente essa fase que ela entende mais, é a fase que, graças a Deus, eu estou mais tranquila. Sim. Que eu entendo sobre a empresa, que eu entendo, que eu consigo me virar de qualquer forma, né? Por ela. Que o meu medo era, porque bebê pequenininha é muito pior.
Só que grande também é muito ruim, porque eles Tem as suas pedem dificuldades. tudo. Nossa, várias coisas de adolescente. Então, eu sempre soube desse período que é exatamente o que a gente tá vivendo. Então, essa fase da maternidade agora é muito difícil por conta da pré-adolescência, né? Muito difícil. Mas em questão de demandar mais da mãe, é muito mais tranquilo. Muito É, mais né? tranquilo. São Muito muito mais mais tranquilo. independentes. Aham, eu esqueci meu anel pra estar aqui agora, esqueci meu anel, meu brinco, tudo. Só liguei pra ela e falei, ó, acha as coisas da mamãe. Aí ela, mãe, eu falei, pode achar. Ela já colocou no moto Uber. Então, assim, Ai. olha, ó, a maternidade Olha, dando retorno, retorno. Uma hora gente. chega, gente. Ah, meu Deus, tô aguardando. Uma hora chega. Mas é bem mais tranquilo É, hoje. né? E sendo empreendedora, você faz seus horários, a sua É. agenda, né? Atende conforme a disponibilidade. No ano passado foi o primeiro ano da clínica, né? Foi Uhum. o ano mais difícil, que foi quando eu tive que aprender. Porque você é tudo, né? Você é empreendedora, você é marketing, você é mãe, você é namorada, você tem sua Financeiro, casa, você é administrativo. financeiro, você é tudo. É muita. Quem faz o preenchimento, a mão de obra é É sua. minha, a responsabilidade é minha. Quem busca ter que estar no Instagram ali, ó, sou eu também. Tudo, né? Quem busca a legenda para postar no store era eu, tudo era eu. Então, foi muito difícil, assim, sabe? Então, no ano passado foi um período que eu também ainda não tinha muito tempo. A Pi ficou muito ano passado com a minha mãe também. A minha mãe me Uhum, ajudou muito, uhum. porque ela sabia que eu tinha esse período, Rede de sabe? apoio, né, Lu? Sim. E aí eu. Então, no ano passado foi quando eu aprendi, e esse ano é o primeiro ano que eu falo pra você que eu tô dando uma respirada, assim. Desfrutando. Exato. Ai, que glória. Olha o tanto de tempo, viu, gente? Por isso que não pode desistir. Eu já falei essa palavra umas 10 vezes. É. Mas pra ver. Mas é a persistência, né, Lu? Porque assim, eu acredito, pelo que a gente convive, pelo que eu sei da sua vida, pelo que você sabe da minha, da nossa, enfim, pelo nosso caminho juntas, eu acho que dificuldade todas teremos. Todas A teremos. maternidade, gente, romantismo é lindo, é maravilhoso, nossa, mas assim, a gente sabe das dificuldades também. E não é uma questão de romantizar. É difícil, é um outro Exatamente. tipo de caminho. Então, assim, é claro que a gente tem uma força muito maior, um objetivo maior, mas é difícil. Então, assim, mas o que vence no final? É não desistir. Até porque eu acho que a gente, como você mesmo disse, a gente não teve essa opção. Não, olha, você É. pode ficar 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Não, amada, é um Não. ano. Eu achava incrível quando começava uma faculdade, colegas meus falavam, ai, não me encontrei aqui, vou Ah, trocar. Nossa! não dá. Menina, eu terminei de pagar a minha faculdade agora, tem o quê? 3 meses que eu terminei Olha de só. pagar meu FIES, tá, gente? Sim. Né, Fábio, a gente saiu pra jantar. Eu falei, Ai, não, que glória, tem que comemorar vamos mesmo. comemorar, por quê? Então, assim, até a minha faculdade depois, eu paguei. Então, e eu não. E é engraçado que você não imagina que você vai viver nada disso, né? Tipo assim, é tudo lindo, oba-oba ali, né? Mas quando você tem que ir mesmo para o mercado de trabalho, o bicho pega. E a gente aprende, né, Lu, várias coisas. A gente se depara com vários tipos de clientes, Sim, meu Deus. né? E Meu o que que a gente Deus. tem que fazer? Lidar. Lidar. Por quê? Porque você vai sair do mercado de trabalho para você ter um cliente difícil? Não, você não vai sair do mercado de Olha, trabalho para você ter um cliente difícil. demorou pra eu ter. Uhum. Demorou pra eu ter. Eu até achava que era super legal, né? Que eu nunca tinha tido, né? Então, assim, uhul. E quando a primeira dificuldade que eu passei, e foi muito. Por isso que é muito bom você ter. Você tá sempre ligado com Deus, sabe? E eu tava já muito ligada com Deus e eu fui num culto. E no culto o apóstolo falou sobre que quando você passa por uma dificuldade muito grande que você não entende do que, porquê, da onde, que você se pergunta, mas o que, que eu fiz? Significa que você está passando pro próximo nível. Eu nunca vou esquecer. Uau. Você está passando pro próximo nível. E eu escutei aquela palavra e ficou ali, mas eu não. Falei, nossa, próximo nível. Eu não quero ver isso. Então, quando eu vivi a primeira vez, eu falei, porque dói em você. Nossa, é Claro. muito difícil. Você quer resolver, sabe? E às vezes não é um problema que é com você, é um problema que a pessoa tá passando, enfim, né? E nisso eu falei, eu estou passando pro próximo nível. Entendi, Deus. E realmente passou. E ali eu achei que eu não era mais capacitada, que, nossa, eu achava que tudo aquilo que eu tinha construído estava errado, sabe? E não, você está passando pro próximo nível. E esse próximo nível acontece várias vezes na sua vida. Sim, e é engraçado que a gente falando sobre dificuldade e persistência, Lu.
As dificuldades que a gente passa, e a gente passa por muitas dificuldades, sendo mulheres, mães que estão no mercado de trabalho, que se lançam profissionalmente, que Exato. lidam com outras pessoas, que têm clientes, enfim, seja Você tem que no estar mundo. sempre assim, né? E a vida Exato. nossa não é assim, né? Seja no mundo da harmonização, seja no De mundo qualquer um. jurídico, que é o nosso caso, sempre que tem um tipo de dificuldade dessa, a gente precisa sair diferente do que a gente entrou. Inclusive, acho que a Exatamente. gente já até teve essa conversa. Olha, É. esse tipo de dificuldade vai acontecer, mas como é que você vai sair dessa primeira dificuldade que você está encontrando? A gente colocou aqui o exemplo de cliente um pouco mais difícil. Cliente difícil, como é que você vai? Você vai sair do mercado de trabalho por conta do Porque eu cliente? conheço pessoas que já saíram, tipo, por Sim, abandonar. mas isso é uma desistência. E É uma como é que você vai desistência. persistir na sua carreira e na sua profissão se você desistir? Então, a persistência, Exa ela é Em indispensável qualquer área, em gente, em qualquer área. qualquer Concordo área, com em você, qualquer Luana. área, até num relacionamento, amizade, filho, em qualquer área, né? Tudo bem, a gente tem passar ali, você fica mais frágil, mas no outro dia você já tem que estar buscando em você mesmo que não, vai passar. Sim, e ninguém deve sair de uma experiência ruim da mesma maneira que entrou. Não, Então, assim, você tem que sair com mais conhecimento, com mais experiência, mais resiliente, né? Porque às vezes o primeiro caso ali que dá alguma coisa, você fala, não vou conseguir sobreviver. Sobrevive. Vai com sobreviver. certeza, Só não vai se você não quiser. Então, assim, com a certeza. gente sempre fala, Deve, inclusive, deve ser engraçado, né? Da forma como você me conheceu, a forma que você me vê hoje, não é? Eu nunca te muito. perguntei isso. Deve ser assim, puta, do zero ao... Não, total. E assim, é o que eu te falo, que eu falei no começo da nossa entrevista. Você é uma mulher que eu admiro muito, você é uma mãe que eu admiro muito, uma cristã que eu admiro muito, uma profissional que, assim, sou apaixonada pelo seu trabalho. E tenho muita, muita confiança em você. E quando você Sim, diz, não estava preparada para tudo aquilo, ninguém está preparado. E é por isso que você precisa ter pessoas do ninguém. seu lado que te Que, ajudam verdadeiramente. sim, que são E que muito poucas. Sim, que te ajudam verdadeiramente, que fala assim, até porque você não tem que saber tudo de Não primeira. tem Você vai passar por como. experiências e a partir disso você adquire Se você quiser ser conhecimento. perfeito, se você quiser ser perfeito, você não vai sair do lugar. Foi o que Exatamente. eu Então, assim, só entendi. vai, Só começa, vai. Né? começa. Seja uma pessoa responsável, óbvio, né? Com Eu certeza. falo. é, Esse só ir, óbvio que você tem que ser uma pessoa responsável, você tem que ser humano, você tem que entender que eu atendo todo mundo como se fosse da minha família. Perfeito. As pessoas sabem disso. Eu atendo Perfeito. como, às vezes E isso eu até concordo. atrapalha. Uhum. Mas eu já sei que essa pessoa então não é pra estar ali. Porque esse é o meu jeito, entendeu? Eu não consigo não ser íntima da pessoa. Entende? Eu não consigo. Porque eu dou meu telefone, pode me ligar 10 vezes, se acontecer qualquer coisa a gente vai resolver. Eu vou resolver. Eu acho que isso, Luana, é da personalidade, uma personalidade profunda e não superficial. Eu acho que a gente tem essa habilidade de tocar as pessoas de uma maneira diferente. Sim, e falta, né? Eu acho que isso hoje em dia da internet, né? A internet, ela ajuda muito, mas eu acho que ela a mais adoece hoje em dia as pessoas do que ajuda. Se a pessoa não tiver uma cabeça boa, Uhum, porque a internet distancia as pessoas, eu né? concordo. Completamente. Então, assim, até dentro da minha casa, a Pietra tá no quarto, às vezes ela me manda o WhatsApp e eu falo, não, senhora, vem aqui. Perfeito. Cadê a humanidade? Cadê a humanização do E, nosso. e, e isso são pequenas atitudes que, com certeza, quando ela for maior, vai refletir, não tenho dúvidas. Certamente. Você acha que ela Certamente. vai querer ser uma pessoa que debate, conversa? Não. Ela vai preferir falar no WhatsApp. E que pessoa que vai ser sendo assim? E agora eu vou te falar uma coisa que. E na internet as pessoas falam o que querem, né? E acham que não Uhum. tem consequência nenhuma, né? Porque todo mundo pode tudo atrás de uma tela de Pode, todo computador. Então, mundo. assim, Exatamente. É por isso que eu falo, né? Eu acho que adoece muito mais. Até essa vida perfeita, sabe? Essa vida que é uma das coisas que mais me indaga, assim, que foi difícil, você sabe? Que foi difícil pra mim falar, puta merda, cara, não acredito que pra eu entrar no mercado mesmo, assim, para as pessoas acharem isso de mim, eu vou ter que fazer isso igual fulano e ciclano, sabe? Porque mentores vêm te ensinar que você tem que fazer isso, uhum, sabe? Que você tem um padrão de seguir do café da manhã, uhum, café com Deus Pai, não sei o quê. uhum. Então, assim, até isso é um espaço muito legal, porque contar da nossa vida É muito é legal. muito, é muito, toca muito mais, tá? As pessoas, você consegue ter mais. O seu Instagram vira uma coisa
que vai fluir, sabe? Não precisa ser de mentira. Por quem você é, na verdade, pela sua essência, né? Assim, isso é uma coisa. Gente, a vida de ninguém é Não é, perfeita. não é. Quando eu vejo pessoas que acreditam, às vezes, em Instagrams, que a vida é toda perfeita, eu falo, gente, é sério? É Sério. sério que você tá decepcionada com essa pessoa porque você acreditou, né? Que é tudo perfeito assim? Não, não é possível que você acreditou. E tem É. pessoas que acreditam verdadeiramente, né? Tipo, o que Nossa. é postado no Instagram é o que é verídico, né? E Tipo, assim, ali é o que é selecionado, né? São fragmentos de uma nossa vida e não uma senhora, vida nossa senhora. verdadeiramente. Ô Lu, conta uma coisa pra gente. Tem alguma história marcante na sua carreira da harmonização? Tem uma que eu conto sempre, sabe? Uhum. Pra pacientes minhas, que eu até fui te contar, você falou que não sabe. Não sei, eu quero saber agora. É, eu tava lá no início, né? E aí eu atendi um casal. Uhum. E eu acho que, por tudo que eu passei, né? Em relacionamento, essas coisas, eu. Ah, por isso que foi uma coisa especial, assim, pra mim, né? Mas enfim, tava esse casal. E aí ela era viúva, né? Então, acho que ali o esposo tinha deixado uma herança pra ela. Não posso contar muitos detalhes, né? Tá, Vai. não, tá. Mas enfim, ela tinha uma empresa e que ela herdou e ela namorava um cara mais novo. Hum. E esse cara mais novo, sabe quando distrata mesmo a pessoa? E assim, poxa, você tá na Hum. frente, né, de uma pessoa, né? Ali Uhum. ela tava, sabe, com brilho no olhar, que ela queria fazer algum procedimento. Hum. E dava pra perceber que ela viveu pra viver aquilo com o marido que faleceu, sabe? Aquela mulher Hum. que se dedicou aos filhos e nunca Uhum. se cuidou. E Uhum. ali ela tava podendo ter o momento dela. Sim. E ali ela com brilho no olhar, sabe? Super feliz e tal. E ele deu a entender, assim, Hum. né? Que iria acontecer, tipo, porque tinha que ter o aval dele, entendeu? Ah, Sendo que, entendi. sendo que o dinheiro era dela. Uhum. Entendo. E aí, né, você deve saber muito mais histórias assim do que eu. Mas ali eu fiquei assim, sabe? E aí ele perguntando, questionando, eu, sabe, Uhum. tranquilíssimo, respondendo tudo. E ela feliz, então tá, vamos fazer não sei o que. Ele falou assim, então, ele deixou ela acreditar. Sabe o que é? Ele deixou ela acreditar. Foi muito ridículo. Ele deixou ela acreditar, assim, que ele ia fazer. E aí ele falou assim, quer saber? Não, você não precisa. Sabe o brilho dela sumindo, assim? Aí eu olhei assim, eu falei, não é possível que ele vai fazer isso com ela. Sério, o olho dela encheu de lágrimas, assim, sabe? Ali eu falei assim, não, eu vou te dar. Meu Eu falei, não, eu Deus. falei assim, eu adorei a senhora, porque ela era uma senhora. Eu falei, eu adorei a senhora. Eu tava começando, eu nem tinha pra dar, viu? E eu falei assim, eu vou dar pra senhora. Ele ficou possesso. Porque ele não queria que Ah, ela fizesse, na não era sobre verdade. isso, Não, não né? É. era. Era sobre ela se cuidar, sabe? Era sobre ela Nossa. se cuidar. Porque dava pra ver que ele ia na academia, não sei o que, sabe? E ela trabalhava. E ali eu falei assim, eu vou dar pra senhora. Não, e já dei um abraço nela, assim, né? Porque eu também não ia comprar briga, né? Claro, também, Foi até um aham. jogo de Sim, cintura, né? sim. Mas eu sei que eu dei pra ela. Dei e fiz E aí, o que acontece? Ela me procurou, tá, uns 8 meses depois, e ela descobriu que ela tava com câncer. Ah, E eu falei assim, né, pra Deus, eu falei, nossa, Deus, ainda bem que eu dei, né? Obrigado por nossa, ter Lu, que tocado meu coração. especial Obrigado isso. por ter tocado meu coração, assim, e eu ter dado, porque ela não podia, depois ela não pode mais fazer procedimento, né? Não sabia. Você não sabia dessa história. Eu contei essa história, eu conto pra várias pessoas essa história. Porque Que é uma história lindo, que Lu. foi bem no meu iniciozinho. E aí ela me contou que tava com câncer, então ela não pode mais fazer procedimento. Imagina se eu não tivesse dado. Nossa, que lindo, que especial essa história de Sim, verdade. muito especial. Ô, Lu, e a gente já caminhando aqui pro fim, uma pergunta objetiva. Uhum. O que você diria que a harmonização representa para você e para suas clientes? Bom, eu vivo a harmonização, sabe? Eu vivo isso que eu sonhei, que hoje, graças a Deus, eu já tenho um pouquinho, sabe? Então, eu vivo por isso. A harmonização, ela não é sobre só estético. Jamais, na verdade. Jamais, assim. Eu já tive muitos períodos de
tá bonito, tá mais ou menos, sabe? Uhum. Então, assim, a vida não é só o estético. Então, eu vivo ali pra estar transformando histórias, sabe? Transformando vidas. Eu me dou ali, sabe? Tô ali pra qualquer coisa, pra qualquer pessoa. Eu não tenho um tipo de público. Eu amo ouvir as Uhum. histórias, eu amo conhecer Uhum. pessoas, da onde for, sabe? Uhum. E, e elas são pra mim, são as pessoas que fazem parte de tudo que eu tenho, né? São graças a essas pessoas que realizam os meus sonhos. Então eu Que falo, confiam no seu trabalho. exatamente, eu falo assim que, olha que especial isso. Eu oro todos os dias na clínica, eu falo, Jesus, que eu abençoe a vida dessa pessoa, dessas pessoas, e elas abençoam a minha vida. Uhum. Então nunca, nunca, nenhuma pessoa que entrar na clínica vai ser só estético. Pode ter certeza que vai sair com uma bênção na vida mesmo, porque eu oro para Deus abençoar a vida daquela pessoa, porque ela vai estar abençoando a minha vida também. Certamente. E a gente também, paralelamente a isso, a gente também faz esse tipo de oração no escritório. Eu acho que é a prestação de serviço de uma maneira geral. É que nós sejamos a resposta da oração dessa cliente, desse Sim, cliente. sim, exatamente. Olha como isso tudo faz muito mais sentido do que vocês ir lá só e trabalhar, tipo, ir atender à Com toa. certeza, com certeza. Quantas vezes, Amanda, eu cheguei assim no consultório com um monte de problema. É, nós tem uma Isso é verdade. história que eu tava cheia de coisa assim na cabeça. E veio uma senhora que me acompanhava um tempão na internet, olha só. E ela me entregou R$ 1.000. Hum, Ela juntou em cédula, assim, há um tempão. para fazer. O tempo que ela me acompanhava. E Que ela só me lindo. entregou e falou assim. Ela me entregou e falou assim: é tudo que eu tenho. O que você pode fazer por mim? Cara, eu Ah, chorei na frente dela. Eu falei, eu tava assim, sabe quando você tá reclamando de coisas bobas e você fala, caraca, uma pessoa ficou te acompanhando há um tempão. De verdade, eu acho que era 2, 3 anos que ela me nossa, Lu, acompanhava. que lindo. E aí, você ouvir isso de real, de uma pessoa real. Eu não tô contando uma historinha pra ser legal. Isso eu vivo, sabe? E é engraçado que Jesus faz isso justamente tipo, acorda pra vida, sabe? Olha o que você tá sendo. Olha o seu propósito. Olha o seu propósito. Porque às vezes você tá ali todo dia vivendo isso. Ah, estética, estética. Você acaba, A sabe, se gente perdendo. Você tem que liga com toda. futilidade, Exatamente. eventualmente. Toda hora você tem que estar se puxando, né? Se policiando. E aí, então, olha que especial isso. Olha Muito a especial. diferença de ir atender e a diferença de você ter histórias assim. Nossa, é Pra muito mim, eu lindo. ganhei muito mais meu dia do que ter atendido qualquer quantia que eu fosse ganhar. Sim. Então, aquilo ali salvou um tempão meu de terapia, por exemplo. É, verdade. Ô, Lu, pra gente finalizar mesmo, qual o recado que você deixa para quem tá começando? É, a gente já falou a palavra que não desista várias vezes. Mas realmente, sabe, tenha coragem. A Bíblia fala, né? Jesus fala, tenha coragem. Gente, quem tem coragem, Jesus abençoa. Amém. A coragem, a determinação, tudo isso faz parte, sabe? Mas o primeiro passo é você ter coragem. Sabe, tenha coragem de você querer viver o seu sonho. Tenha coragem de você se olhar, se visualizar vivendo tudo aquilo. Não se comparem. Nós estamos vivendo uma geração de uma comparação absurda, que eu, que tenho uma experiência já, eu já peguei me comparando, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Sabe, deixe de seguir pessoas que você fica se sentindo menos. Sabe, de verdade, faça isso, coloca isso como um propósito, porque essa comparação, ela acaba com os sonhos das Ela faz pessoas. mal. Muito. Acaba com o sonho de verdade, porque você acha que é inalcançável. Então, não se compare e tenha coragem. Eu acho que depois da coragem, se você não se comparar e ter coragem, você conquista tudo. Porque ali vem a determinação. Porque chega um ponto da nossa vida que não tem como a gente recuar. A gente só tem Já que ir pra foi. frente. Exato. Às vezes você quer parar, mas assim, amor, os boletos tá lá. Então, Uhum. assim, não tem como. Então, a determinação vem, na verdade, a determinação vem, as outras situações vêm que você vai ter que amadurecer. A Perfeito. determinação, tudo isso vem com amadurecimento. E a primeira dificuldade que acontecer, não pode desistir, né? Perfeito. Lu,
Que tempo precioso Ai, eu comecei esse. super nervosa, gente. Depois eu poderia ficar aqui mais uma hora. Quer saber mais? Imagina! Que tempo precioso a gente aqui junto. Eu quero muito te agradecer. E fiquei muito feliz de você ter aceitado o Ai, nosso eu também tô convite. muito feliz. Que linda a sua história, tá? Reflete a pessoa que você é, porque muita gente olha pra ela e fala, nossa, que mulher linda. Por fora ela também é uma mulher Acha que é linda. simplesmente só isso a minha vida, né? Eu, Deus, às vezes eu falo, eu quero contar, né? Porque é tão além disso, A né? Luana, ela abençoa muito a vida das pessoas também, as pessoas que estão ao redor dela. É uma mãe excelente. Amém. E que maravilha ter você, caminhar com você. Eu sou muito Obrigada, feliz por obrigada isso. de coração. Você sabe que eu te admiro muito. Gente, a Amanda tá falando de mim, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Sabe que você sabe, você é uma pessoa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Eu vejo o Antônio, assim, o quanto ele tá saudável, feliz, sabe? De ter uma mãe que cuida, né? E, e tá vivendo tudo isso, né, amiga? Até como mulher, como profissional. É tão gostoso tudo isso. As dificuldades são gostosas, né? Então, E eu assim, a tenho gente orgulho veio do demais de mesmo você. bairro, né? Aham. É bom dizer isso, tá, gente? Nós Isso viemos do. aqui, e falar do bairro, gente, é uma coisa assim. Hoje nós vencemos. Hoje nós venceu, porque assim, a gente É. veio lá da periferia, a gente caminhou, a gente venceu, cada um com as suas histórias. Estamos caminhando, É. graças a Deus, inspirando outras mulheres, e eu acho que isso é muito E importante. essa, eu acho que isso é o que a gente mais faz, né? Inspirar mulheres, né? Inspirar de ter. Porque não é fácil, a gente Não sabe, é. né? E é raríssimo a gente pegar, a gente ficar conversando e ficar falando das dificuldades de ser mãe. Na verdade, a gente sempre fica, meu Deus, não é fácil, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, mas tá tão gostoso, ai, mas tá É, tão linda. aí a gente se encontra e as crianças maior, e isso, e indo pra escola, e você mudando de casa, e eu comprando carro. Isso acompanhar, É né, muito é gostoso. muito gostoso. E também em Jesus, né, amiga? Eu acho que ver o quanto a gente ama, a gente é essa pessoa por ser uma próxima a Deus, né? Então, todo mundo tá à nossa volta, a gente já tá convidando para ir na célula, a Ai, gente gente, já tá falando de Deus, e eu amo estar na sua presença, de verdade, eu amo, você sabe. Quando ela vai lá na clínica, gente, eu já falo, ó, desmarca todo mundo, porque a gente conversa muito, eu sim. sinto muita verdade em você, cuidado comigo, eu sei que eu era muito mais ingênua, e eu aprendi demais isso com você, porque você cuidou de mim, de verdade, sabe? Sem maldade, sem querer qualquer coisa. E eu sinto isso, de coração, tá, Ai. amiga? Eu sou E muito você também feliz. cuida muito de mim, o que que eu preciso, sempre de uma maneira muito natural. E Respeitando o que você eu gosta, né? gosto muito do seu trabalho e eu confio demais. Bom, acho que é isso. É. Foi, mais uma vez, te agradecer por esse momento, por participar. Nossa primeira convidada do nosso podcast das Sócias. Muito feliz. E certamente a gente vai estar caminhando por muitos e muitos anos Com juntas. certeza, com certeza, com certeza. E é isso, gente. Obrigada, gente. Beijo Beijo. para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Até a Até próxima. a próxima. Eita, como